Eu estava essa semana, esses dias, sempre estou assistindo algumas palestras, buscando informações, analisando algumas informações para que eu possa aplicar na minha vida, para que eu possa, depois de aplicar e dar certo, passar, ajudar pessoas. Porque o ensinamento ele só tem vantagem quando ele tem duas bases. Ou você aplica na sua vida, ou você passa para outras pessoas. O conhecimento, se você não aplicar na sua vida, ou se você não passar para outras pessoas, ele não vale de nada. A Bíblia, para muitas pessoas, não vale nada, porque elas não olham, não buscam conhecimento e nem aplicam na vida delas. Agora, as pessoas que valorizam esses textos, esses ensinamentos que estão ali, eles pegam esses textos, fazem análise, recomendam para as suas vidas, colocam em prática na sua vida, as suas vidas são transformadas de uma forma extraordinária. Aqui tem o poder de vida e morte, tem o poder da vida eterna. Se as pessoas valorizassem os escritos que estão ali, as pessoas poderiam viver uma vida muito mais relevante, o mundo seria muito diferente daquilo que nós estamos vivendo. Mas tem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos refletir. E quando eu vi uma dessas palestras durante essa semana, eu comecei a refletir em algumas coisas. E a gente passa e começa a olhar e perceber por que muitas pessoas elas não conseguem viver aquilo que elas querem, viver todo o seu potencial, não conseguem realizar tudo aquilo que elas gostariam de realizar, não conseguem ser tudo aquilo que elas gostariam de ser. Porque muitas das vezes o seu sentimento, os seus pensamentos, o seu foco está naquilo que é secundário, quando na verdade deveria estar naquilo que é primário, primordial, fundamental para as suas vidas. E quando você não entende o sentido da vida, você não entende o propósito da sua existência nessa terra, você começa a viver uma vida frustrante, uma vida sem saber como vai ser o amanhã, uma vida que não tem expectativa para dias melhores. Você começa a viver uma vida de arrogância, uma vida de egoísmo, uma vida pensando simplesmente em você e não nos outros, porque você não entendeu ainda qual é o propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência nessa terra. E outro dia, vendo essa palestra, a gente percebe que às vezes precisa acontecer algumas coisas na nossa vida para que a gente possa entender qual é o sentido da vida. E esse rapaz é um filósofo brasileiro bem renomado e muitas das vezes meio descrente das coisas de Deus. E ele contou que um dia ele teve que passar por situações desagradáveis para ele entender o propósito da vida, os ensinamentos de Cristo para a vida dele. Aí ele começou a contar que ele vivia uma vida de muita arrogância, pensando apenas nele. E hoje em dia nós vemos as pessoas buscando cada vez mais. E às vezes, na maioria das vezes, as pessoas elas vêm para a igreja querendo uma bênção. Eu quero um carro, eu quero uma casa. As pessoas estão lá fora estudando, trabalhando, se empenhando para adquirir bens. E isso é importante, mas não deve ser o primordial na sua vida. Porque a Bíblia fala que tudo isso vai passar. Porém, a fé, o amor, isso daí vai ir além, vai ir à eternidade. E hoje em dia nós somos bombardeados pelas mídias, pelos jornais, pelas TVs, bens, riquezas, adquira bens, consumismo. As empresas cada vez mais se especializando mais para atrair o consumo, impulsionar o consumidor a consumir cada vez mais. E aí a gente tem pensado apenas em nós.
e estamos esquecendo de nós olharmos para o próximo, olharmos para as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que nos amam, as pessoas que estão convivendo conosco, aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para nós ajudarmos uns aos outros, para nós amadurecermos, para nós crescermos junto, e nós estamos pensando apenas no nosso eu. E quando acontece algo lamentável, que nós vamos perceber que nada disso faz sentido na nossa vida. Bens, riquezas, tudo isso passa. E as pessoas, quando elas conseguem alcançar esses fundamentos, e elas conseguem colocar em prática na sua vida, mas o primordial no lugar certo, secundário no lugar certo, aí as coisas começam a fazer sentido na sua vida. E Jesus já dizia, falou assim, olha, não construa uma casa na areia, porque na hora que vier a tempestade, na hora que vier a chuva forte, vai ruir, vai cair, e o desastre será muito grande. E quanto mais alto você estiver, maior será o tombo, maior será o prejuízo. Construa sua vida na rocha, alicerçada no mais profundo. Em um determinado momento, as pessoas chegaram, os judeus chegaram para Jesus e falaram assim, se tu é Deus, filho de Deus mesmo, mostra-nos o sinal. E Jesus falou assim, eu não vou dar nenhum sinal, além daquele que já foi dado, o profeta Jonas. As pessoas querem os sinais, mas as pessoas não querem ir mais profundo. Deus falou, se derruba esse templo, em 3 dias eu mostrarei que eu reconstruirei. As pessoas estavam pensando nos bens, a mente tão cauterizada com as coisas, com os bens, com as coisas visíveis, que esquecem de pensar naquilo que é invisível, naquilo que é mais profundo. As pessoas estão planejando para a vida eterna, para aquilo que vai além. Vai passar. A vida ela é passageira, o tempo passa muito rápido. Quando nós pensarmos que não, já passou, voou o tempo. E nós valorizamos o que deveríamos ter valorizado, nós amamos quem deveríamos ter amado, nós cuidamos de quem nós deveríamos ter cuidado. Passa muito rápido o tempo, e se nós não soubermos viver, terminaremos nossos dias frustrados, porque não soubemos aproveitar a vida como deveríamos, viver o potencial daquilo que nós fomos chamados para ser, para fazer. Fomos chamados para fazer boas obras, realizar boas obras. Bens, riquezas, recursos são coisas importantes para a nossa vida, que faz parte da nossa vida, mas tem algo muito mais profundo, que vai muito mais além, que isso sim, de fato, é que vai fazer com que a nossa vida faça sentido nessa terra. E esse homem fala que ele era uma pessoa muito arrogante, e muitas vezes na maioria das vezes, as pessoas que não entendem o seu propósito, não entendem o seu porquê, o porquê da sua existência, elas sempre vão ser arrogantes, elas sempre vão ser extremamente vaidosas, consigo pensando apenas em si e não no próximo. E ele era esse tipo de pessoa, ele declara que ele era esse tipo de pessoa, que ele era arrogante, que ele buscava os seus bens, o sucesso, a alta performance, segundo o conceito desse mundo. E a alta performance, segundo o conceito de Deus, vai muito mais além, é diferente. E ele buscava de uma forma incessante, de tal forma que deixava a sua família sempre em segundo plano, até que um dia ele, no âmbito do leito conjugal, no amor do casal, nasce uma criança, e essa criança, ela nasce com um problema muito raro no Brasil, no mundo, e diz que é um vírus que ele fica entubado no organismo da pessoa, e por 2 anos, se esse vírus ele desentubar dentro do organismo, a pessoa ela morre. Mas se conseguir, com os tratamentos, permitir com que esse vírus ele consiga ficar entubado por 2 anos ali,
a pessoa ela consegue viver e ela fica totalmente curada. E naquele tempo ele começou a ver qual era o valor sentido da vida. Ele valorizava-se a si mesmo. Mas aí chega um ser tão especial na vida dele, que faz ele parar e refletir que a vida do próximo tem mais valor do que a sua própria vida. Que as pessoas que você ama, as pessoas que estão à sua volta, que você pode causar, impactar no mundo, faz muito mais sentido. Você pensar mais no próximo do que pensar a si mesmo. E ele começou a, cada dia, refletir naquilo. E o amor, cada vez que passava os dias, passava a idade, aquela criança, e ele ficava pensando, imaginando que poderia acordar e não ver mais a sua filha viva, poderia acordar e ver a sua filha, sempre vivendo naquela incerteza. E ele começou a fazer de tudo para que ela pudesse ter melhores condições, pudesse ter saúde, para que ela pudesse ter os cuidados corretos. E ele passou a dar mais valor para a sua família, valor para a sua filha. E passou um determinado tempo, com 9 anos de idade mais especificamente, que era ali entre, essa doença costuma dar, que eu lembro que ele falou, naquela faixa etária de 6 até os 8 anos, alguma coisa desse tipo. E passou aquele tempo, e aquela criança ela ficou curada. Ele teve a felicidade de ver sua filha curada, aquele vírus não desembou lá do seu organismo lá, e a filha dele foi totalmente curada. E ele disse que um determinado dia que ele chegou, e a filha dele correndo, feliz, brincando, ele parado, olhando a sua filha correndo, brincar, feliz. E ele agradeceu a Deus pela existência da sua filha, pela cura da sua filha. E ele falou assim: eu preciso pensar mais nas pessoas, pensar mais nos outros. E num determinado momento ele pegou e falou assim que no momento em que a filha dele estava doente, a filha dele estava passando aqueles momentos, em alguns momentos dava crise, ele ficava meio que angustiado, meio que revoltado, e falava assim: Deus, eu queria, e ele disse que ele fez a proposta para Deus, falou assim: troca o lugar, eu quero trocar de lugar. Esse bicho aí, ele vem em mim, que ele fique em mim, e é minha filha viva. Eu quero ver minha filha viva, eu quero ver minha filha brincando, alegre, feliz. Eu quero trocar a minha vida pela vida da minha filha. E ele disse que ele falou assim: eu já sei, eu vou fazer uma proposta irrecusável para Deus. Ele falou: Deus, eu vou fazer o seguinte, pega 10 crianças, incluindo a minha filha, que tem esse mesmo problema, essa mesma doença, e coloca em mim, e eu vou ficar ali, entubado ali, eu vou ficar naquela situação, e se morrer não tem problema, mas que ela viva, que essas crianças vivam. Ele falou: você pensa em você até o momento em que você se depara com uma situação como essa, que você vê pessoas que você verdadeiramente ama, que você trocaria até mesmo a sua vida pela vida dela. E nós que somos pais, às vezes a criança dá uma dorzinha de cabeça, nós falamos: poderia ser eu e não elas. Você sofre tão quanto a pessoa está ali sofrendo. Porque você começa a entender que a vida do seu próximo, a vida da pessoa que você ama, ela tem muito mais valor. Quando você não ama, você nem pensa. Quando você não passa por momentos difíceis, você nem pensa nessa possibilidade de você trocar a sua vida. E você só quer conquistar, você quer ganhar, você quer vencer, você quer ter vantagens. Mas até o momento em que você passa por uma situação como essa, que uma pessoa que você ama passa um momento difícil, você pega e fala assim: eu troco a minha vida pela vida dela. Até o momento que... E quando acontece isso, aí a arrogância do homem. Aí quando acontece isso, desmartela que nós vemos que nós somos coisas passageiras nessa terra. Somos seres passageiros nessa terra. Que o próximo tem mais valor do que nós. Que o valor que nós damos para nós e deixamos às vezes de dar o valor para o próximo não faz sentido na nossa vida.
E aí depois ele chega até a dizer que chega um momento que ele estava na sua casa e a criança estava completamente curada. E ele fala que a criança pegou e falou: papai, eu queria convidar as minhas amigas para poder vir aqui, para a gente poder brincar. Ele falou assim: claro, minha filha, tudo bem. Aí a criança chamou as colegas dela, disse que quase umas 300 pessoas entram tudo no elevador. Na hora que abre a porta, aquela montoeira de criança entra invadindo a casa e brincando e pulando e correndo, e ele desesperado. Ele tinha um lugarzinho que ele gostava de ficar na sala, e a criança pega: papai, vai para o quarto aqui, que a gente quer brincar. Ele sai, vai para o quarto, e a criança brincando, ele fecha a porta do quarto dele, começa a brincar, a criança começa a bater na porta e fala: papai, nós queremos entrar e queremos brincar aí também. Aí eu falei assim: minha filha, mas para onde você quer que o papai vá? Ele falou: o senhor não gosta da padaria? Aí eu falei assim: tudo bem. Ele desceu e foi para a padaria, ficou lá, disse que ficou por 2 horas, e ele falou que no dia, passou umas 2 horas, 3 horas, ele foi para casa, e a filha dele falou assim: papai, eu brinquei tanto, eu fiquei tão feliz, e eu quero te dizer que o senhor é o melhor pai do mundo. E ele falou assim: eu fiquei tão emotivo, eu chorei naquele momento, e eu falei, para me ver minha filha feliz e minha filha alegre, eu não passaria não apenas 2 horas na padaria, de um lado, só olhando de um lado para o outro, tomando um cafezinho, mas eu passaria ali o dia todo. Eu até compraria uma padaria para ouvir a minha filha dizer: eu te amo, eu fiquei feliz, eu me diverti, tanto dado o momento difícil que ela havia passado e quase havia perdido a sua filha, e que ele queria até negociar, entregar a sua vida. E a partir daquele momento ele começou a se preocupar com a vida alheia, a colaborar, a pensar, a valorizar as pessoas que estavam ao seu lado, a sua esposa, a sua filha, aquelas pessoas que ama, que Deus colocou do seu lado, que às vezes tem um gênio difícil, que às vezes tem os seus impulsos, mas para que você possa valorizar, para que você possa saber lidar com essas pessoas, porque são pessoas que te acompanham, são pessoas que estão com você, e que se você estiver à beira de perder essas pessoas, você toparia até mesmo negociar a sua vida em favor da vida dessas pessoas. Mas que muitas das vezes, por estar saudáveis, alegres, e às vezes cometendo algumas atitudes equivocadas, nós queremos jogar essas pessoas para bem longe, ignoramos, não valorizamos e perdemos o real valor e importância de tudo isso. Mas, trazendo para o texto sagrado, havia um homem que era dessa mesma forma, Saulo de Tarso, depois conhecido como apóstolo Paulo. Ele era também esse tipo de pessoa, estudado, inteligente, vivia nos lugares, nas cidades onde tinham alto grau de educação, de ensino, de tecnologias da época, de ensinamentos grandes. Os doutores, todos viviam nessa cidade. Foi extremamente educado, habilidoso, buscando, crescendo e se tornando cada vez mais arrogante, pensando em si, desprezando pessoas, concordando com a morte de pessoas, segundo a sua própria consciência, intenção, daquilo que ele conhecia, daquilo que ele entendia. Um homem arrogante, um homem vaidoso, inteligente, até que o momento em que ele tem um real encontro com Deus, e ele passa a entender qual era o propósito dele nessa terra, e ele passa a colocar em prática o seu propósito, a sua missão na terra, e a sua vida ela começa a mudar, a ter sentido, e ele viu que como ser humano, ele não valia nada, não valia muita coisa, e basta
estarmos vivos para estarmos à beira da morte. Basta você, pode ter a saúde o que for, e qualquer momento, em qualquer segundo, você pode ter ceifado a sua vida. E você perdeu a oportunidade de fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, amar as pessoas que Deus colocou você para amar. E quando Ele coloca em prática na sua vida algumas atitudes, e Ele entende a importância da vida das pessoas, a importância do próximo, Ele entende o seu propósito, que Deus havia lhe chamado para uma missão, as coisas começam a tomar sentido, começam a tomar um rumo na sua vida, começa a pessoas serem transformadas, e nós somos resultados da transformação desse homem, que passou não a pensar mais nele, mas pensar no próximo, a ponto dele falar: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa mensagem nós poderíamos dizer: quando uma pessoa ela encontra o seu propósito, ela muda, ela transforma, ela para de ficar priorizando a sua ganância, o seu egoísmo, e passa a pensar no próximo, a ajudar o próximo, a colaborar, a entender que está aqui nessa terra para uma missão, para ajudar pessoas a conhecerem aquilo que eles precisam conhecer, que é o Deus da salvação. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 18 ao 24, nós aprendemos algumas características que Paulo passou a perceber que ele precisava desenvolver na vida dele, e ele transformou, potencializou essas atitudes na sua vida, e a sua vida, ela começou a impactar pessoas. No versículo 18 até o versículo 24, diz assim, em versículo 17, mais especificamente aqui: em Mileto, Paulo mandou chamar o presbítero da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso, apesar de tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que me vai acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Um homem que era vaidoso, arrogante, agora é um homem quebrantado. É um homem que entendeu o seu propósito e que precisava cumpri-lo à risca, independente das perseguições, independente das aflições que ele iria passar. A ponto dele dizer: eu não importo com a minha própria vida, se eu precisar morrer para anunciar o evangelho, eu irei fazer, porque é isso que no final será importante. Essa é a minha maior riqueza, deixar-me esvaziar de tudo aquilo que Deus colocou em mim. Deus colocou algo dentro de mim, Deus colocou algo dentro de você. E nós não podemos chegar diante dele cheio, nós precisamos nos esvaziar. Deixar isso para a humanidade, para as pessoas. Imagine se Paulo não tivesse se esvaziado, entregue tudo aquilo que estava dentro dele para as pessoas.
Outrora, quando ele era arrogante, quando ele prendia dentro dele tudo aquilo que era vinculado ao reino de Deus, o que saía dele era ódio, era rancor, era autoritarismo, a ponto de querer fazer que as pessoas seguissem a religião dele, ou seguissem, ou morriam, ou eram presos. Mas a partir do momento em que ele se alinha com a cultura do reino de Deus, o que passa a sair desse homem é amor, é paciência, é paz, é inspiração, motivação, propósito, longevidade, prosperidade, impactando o mundo. E enquanto nós vivermos, pessoas serão impactadas por conta das atitudes que esse homem teve. Aí nós observamos algumas características no comportamento do apóstolo Paulo. No versículo 18, nós percebemos que a partir do momento em que ele conhece o seu propósito, ele entende o seu propósito, o seu valor para esse tempo, para essa geração, ele se torna uma pessoa consistente. A pessoa, quando ela não entende qual é o seu propósito, qual é o motivo da sua existência nessa terra, ela é uma pessoa inconstante, levado por aquilo que lhe oferecem a cada dia. Pelas ofertas do inimigo, pelas ofertas do acusador, pelas ofertas do adversário de Deus. Ela é inconstante. Ela se torna uma pessoa de preço e não uma pessoa de valor. A pessoa de preço, você coloca preço nela. Você dá uma coisa, você dá uma comida, você dá uma roupa, você dá um dinheiro, você dá um presente e ela se corrompe. Ela quebra os valores e os princípios do reino de Deus. Mas uma pessoa de valor, ela é consistente, ela é constante, ela é permanente, ela é intensa, ela é perseverante, ela não negocia os seus valores porque ela sabe, tem certeza de onde vai chegar na eternidade. Porque sabe que está alinhado com o reino de Deus. Paulo, ele entende isso e ele passa a ser uma pessoa constante. Ele não era aquele tipo de pessoa, de crente que hoje está na igreja, amanhã está no mundo, hoje está ouvindo música do Senhor, do reino do céu, amanhã está ouvindo pagode, um funk, um reggae, com as letras piores que tem, tudo contrário ao reino e os princípios de Deus para a sua vida. Mas ele se torna uma pessoa assim: eu sou rei, eu vim para reinar nessa terra. Eu fui comprado por um alto preço. Jesus saiu do seu belo sublime trono e ele pagou um alto preço para me ter com ele ao seu lado, vivendo toda a eternidade. Eu preciso valorizar isso. Ele me chamou para uma missão. Se ele me chamou é porque eu sou alguém importante. E 1 Pedro, a Bíblia fala que vós sois geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pessoa entende que ela é príncipe, ela tem uma missão relevante nessa terra, e um dia vai estar lado a lado com o Senhor, todo Criador, vendo assim como está sendo visto, e Ele vai falar para você: servo bom e fiel. A pessoa, quando ela entende que ela tem um propósito, ela se torna constante. Ela se torna comprometida com a sua missão. E entende que os dias passam muito rápido. Que o tempo está acabando. E que ela precisa cumprir a sua missão à risca. Porque isso vai ser determinante lá na frente. Eu costumo dizer que o capital do céu são almas. Não é real, não é dólar, não é ouro, não é prata. É almas para Jesus. E vamos ter que dar conta de tudo isso. Ele viveu com sinceridade. No versículo 18 ele diz: quando eles chegaram, Paulo diz: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei aqui da província.
Mas vocês entendem que eu fui fiel, que eu não fui um líder inconstante, que um dia estava dando glória a Deus, estava plantando bananeira, rabo de arraia, e no outro dia eu estava pecando, estava maltratando, estava desfazendo, estava humilhando, estava trapaceando, estava prejudicando outras pessoas. Vocês são prova que eu agi de forma íntegra, justa, honesta, transparente, sempre reconhecendo e fazendo aquilo que Deus havia me chamado para fazer. Vocês não têm motivos para apontar o dedo para mim e falar mau caráter. Quando você entende o propósito de Deus, você sabe que você precisa andar com integridade, porque você é exemplo e espelho para outras pessoas. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas. As pessoas nos olham e nos leem. E o que as pessoas estão lendo em você? Estão lendo mau caráter, trapaceiro, enganador, egoísta, covarde, cínico, sonso. O que as pessoas estão lendo em você? Se nós somos cartas, não pense que as pessoas não estão lendo, porque as pessoas estão lendo. Mas quando elas leem amor, paz, paciência, sinceridade, integridade, justiça, domínio próprio, essas pessoas falam assim: eu quero estar ao lado dessas pessoas. E para isso que Cristo nos chamou. Vocês sabem, eu permaneci constante, permanente, buscando ser uma pessoa digna do reino de Deus, de ser exemplo, de ser alguém para chamar as pessoas para a maravilhosa luz. O que você faz, fala tão alto que aquilo que você fala as pessoas não escutam. Não adianta você falar Jesus te ama, vai para Jesus, se você anda em caminhos errados, em caminhos tortos, se você anda enganando, trapaceando. Não adianta você dizer se você não pratica. O que você faz, fala tão alto que o que você diz as pessoas não escutam. Elas estão lendo você. E Paulo está dizendo: eu tive um encontro com Deus e eu permaneci constante. Quando você não tem um encontro com Deus, ou quando despreza o encontro que você teve com Deus, você se torna inconstante. Você não se preocupa em crescer no conhecimento e na graça, porque o conhecimento e a graça, caminhando lado a lado, potencializa o teu propósito, maximiza o poder que há em você. E Cristo, no meio de Efésios, diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Diz que nós podemos muito mais segundo o poder que em nós opera. Outra característica que nós encontramos na vida de Paulo, a partir do momento em que ele tem um encontro, um relacionamento com Deus, e ele entende o seu propósito e decide praticar, cumprir a sua missão nessa terra, é que ele se torna uma pessoa contrita, pensaroso. Quanto tempo você passa refletindo sobre o teu chamado? Você é uma pessoa contrita? Você é uma pessoa pensarosa, fica pensando sobre o teu chamado, a tua existência, a tua importância, a tua relevância nessa terra. Mesmo que seja pequeno, talvez você não vai alcançar milhões, milhares, centenas de pessoas, mas a Bíblia fala que mesmo que você alcance uma pessoa, e essa uma pessoa ela venha por conta da tua integridade, vale mais do que o mundo inteiro. Você entendeu o seu propósito, você entendeu a tua existência, o sentido da tua existência, o teu compromisso, a tua importância nessa terra, como que você tem dado testemunho, como que você tem andado? A tua integridade pode valer almas para Cristo. E Paulo era esse tipo de pessoa contrita,
pensarosa sobre suas atitudes, sobre suas ações. E quando você se torna esse tipo de pessoa contrita, você está mostrando que você é humilde. O problema das pessoas são sua arrogância em achar que estão certas, em achar que são as únicas donas da verdade. E a verdade verdadeira está com o Senhor. E Ele diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras, a verdade, ela nunca vai passar. O que a ciência descobriu ontem, hoje já não vale mais. Muitas coisas que colocaram escritas, está escrita nos livros, já não servem mais, já estão obsoletas. Mas as verdades milenares do Senhor, elas estão aí e vão continuar. Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Ele se torna humilde e revelou-se voluntariamente as suas maiores fraquezas internas. E no versículo 19 ele diz: fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se levantaram contra mim. Ele chega a dizer, assim, não tem sido fácil, não foi fácil. As perseguições que eu passei me decepcionaram e eu chorei muitas das vezes, mas nem por conta disso eu parei, porque eu sei que mais vale obedecer a Deus do que homens. Mais vale agradar a Deus do que homens. Se mataram, crucificaram Jesus, que é perfeito, não vão nos acusar? Você está querendo agradar todo mundo? Você está querendo dizer que Deus é bom, o diabo não é ruim? Você está querendo dizer que você pode fazer acontecer, se misturar lá no mundo com as coisas que estão contrárias ao reino de Deus, rir, zombar, desfazer de pessoas, humilhar pessoas, excluir pessoas, e depois você pode vir aqui e começar a dar glória a Deus e está tudo bem? Quem você é? Você reconhece a sua identidade? Você está mais parecido, a sua identidade, idem igual a outro. Você está parecido com Deus ou parecido com o diabo? Você está parecido com os princípios do reino de Deus ou com os princípios do reino dessa terra, desse mundo? Deus falou assim, não vos conformeis com este mundo, mas transforme a sua mente pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Ele passa a refletir e fala, gente, eu passei fraqueza, os judeus me perseguiram, não foi fácil não, viu? Foi difícil, tem sido difícil eu caminhar, estou falando para vocês voluntariamente, tem sido difícil a minha caminhada, não tem sido fácil, eu gostaria de estar num outro nível, mas eu não tenho conseguido ainda, mas eu vou chegar lá, eu não vou desistir, mesmo sofrendo, mesmo tropeçando, eu vou conseguir, porque o Senhor fala que aqueles que estão com Ele podem até tropeçar, mas não vão cair, porque Ele nos coloca de pé, vai nos inspirar, colocar pessoas para estar ao nosso lado, para nós continuarmos, mas para isso é preciso humildade. O arrogante, ele sempre está com mentira, ele não reconhece, ele não declara, ele não mostra as suas fraquezas. Hoje está tudo bem? Não está tudo bem. Tem certeza que está tudo bem? Você está vendo que não está bem. O arrogante, ele nunca vai dizer que está mal, sempre vai dizer que está bem, vai contar até mentiras. É aquilo que ele queria que acontecesse, é aquilo que ele queria fazer, mas como ele não conseguiu, ele vai falar mentira para mostrar que está bem. E aí fica andando em círculos. Ele não tem uma direção. A pessoa que tem o conhecimento, ela tem uma direção. Se você tem o conhecimento, a Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você tem o conhecimento,
Você tem direção. Certa vez eles fizeram uma pesquisa e eles colocaram as pessoas na floresta e as pessoas tinham que atravessar a floresta. E as pessoas, como elas não tinham direção, elas não tinham bula, elas ficavam rodando em círculo. E eles mostraram que se a pessoa não tivesse direção, as pessoas andam em círculo, elas ficam andando e não para, chega no mesmo lugar, anda. E essa pesquisa mostrou que não adianta, se você não tiver uma direção, se você não tiver uma bula mostrando o caminho que você deve chegar, você vai rodar. E por isso que a pessoa fala assim, eu tenho tentado, mas a minha vida não prospera, a minha vida não melhora, a minha vida não é feliz. Eu tenho andado, eu tenho tentado viver a minha vida. É porque você não tem uma direção. Quando você tem a direção, quando você tem um alvo, você vai chegar lá. Cristo é o alvo das nossas vidas. Quando ele entende o propósito, ele se torna corajoso. Ele era covarde. Ele odiava pessoas que não seguiam a sua religião. E ele sempre trazia pessoas com ele, buscava capangas para matar as pessoas. E aí, Milton, você vai seguir o judaísmo ou você vai seguir o cristianismo? Não, eu vou seguir o cristianismo. Então nós vamos te matar, nós vamos te prender, nós vamos te denunciar. Covarde, só faz isso porque tem outras pessoas juntas. Você é isso, você é um sem vergonha, você é isso, você é errado, porque está no meio de pessoas, quer aparecer. Quando você está com muita gente, você fala e acontece. Mas quando você está sozinho, cadê o homem? Cadê a valentia? Cadê a coragem? E principalmente se você está em posição de inferioridade a outro. Mas quando ele entende o valor, as coisas mudam, ele se torna corajoso. Ele não se abalava por fazer aquilo que era certo, do modo correto. Versículo 20. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o evangelho e anunciando publicamente e nas casas. Agora ele estava sozinho. Ele tinha as pessoas que não acreditavam nele. Há momentos quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê que ele entra na cidade, começa a anunciar, começa a falar do Senhor, e as pessoas batem nele, arrastam ele, jogam ele, humilha ele, joga na cadeia, surra ele, e ele está, quanto ele tem fôlego, ele diz, Jesus Cristo te ama e ele quer te salvar. Chega a ponto de falar, eu quero ir ao imperador, a pessoa mais importante desse mundo, para falar na presença dele que eu não estou errado, e que ele precisa conhecer o verdadeiro amor de Deus. Sozinho ele vira um valente, um gigante, a ponto de impactar o mundo com a verdade. Fala, vocês sabem que publicamente, nas casas, na igreja, aonde eu estivesse, se eu tivesse com uma pessoa eu falava, se eu tivesse com centenas eu falava, se eu tivesse com uma pessoa mais simples eu falava, se eu tivesse diante das autoridades eu falava, se as pessoas tivessem revoltado contra mim, eu estava falando do amor de Deus. Acredite, porque Jesus Cristo ama você e pode transformar a tua vida e te levar para a eternidade. Eu não preciso mais de pessoas estarem ao meu lado. Tem pessoas que falam, eu quero evangelizar. Quem vai com a gente, pastor? Tem um grupo de evangelização para ir comigo, para me acompanhar? Paulo, eu ia sozinho. Eu vou sozinho. Se tiver gente, vai comigo. Se não tiver, eu vou sozinho. E eu vou fazer discípulos. E eu vou ajudar pessoas. E eu vou fazer. E ele é tão focado naquilo que ele queria, que ele sabia que era o seu propósito, que ele vai sozinho e ele começa a ajudar pessoas, e as pessoas começam a ser transformadas pelo evangelho, que se tornam seus amigos, seguidores, discípulos, e que lhe ajudam a levar a mensagem para sempre, para frente e para sempre. Quando o Espírito de Deus entra em nós, nos dá ousadia, autoridade, coragem para anunciarmos a verdade,
e com isso nós mudamos vidas, transformamos vidas. Isso quando você entende o seu propósito. Quando eu entendo o meu propósito, eu não preciso ficar esperando pelo meu irmão, pelo ciclano, pelo ciclo de oração, pelo o grupo de evangelismo. Eu sei que eu preciso frutificar, porque o tempo está passando, o momento está acabando, e eu tenho a minha importância nessa terra, nessa geração. Eu tenho algo dentro de mim que eu preciso colocar em alguém e dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele era convicto. Ele falava pessoalmente sobre as suas convicções. Ia na cara e falava. Não tinha medo. Versículo 21. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Convicção. Você tem convicção? Por que você está com medo de anunciar Jesus? Você tem convicção que crer em Jesus, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, é a única esperança para a humanidade? Por que você tem medo de aparecer? Por que você tem medo de falar? Talvez você não tenha convicção do que você crê. Eu acho que é assim. Eu acho que Jesus é bom. Eu me sinto bem na igreja. Não tenho convicção. Porque você não entende seu propósito. E quando você entende seu propósito, Paulo era um líder que falava com paixão, era um líder que falava com amor, era um líder que dava cara a tapa, era um líder que buscava falar, porque ele sabia que havia um propósito dentro dele, e que não era por ele, mas era pelo próximo, era impactar a vida, era ajudar pessoas, era levar pessoas para a eternidade, e ser reconhecido pelo Senhor como servo bom e fiel. Convicção, convicto e comprometido. Quando você entende o propósito, a sua existência nessa terra, você é comprometido. Ele sai de Jerusalém, desejoso de viver para Cristo. 23. Sei somente que em todas as cidades o Espírito tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Você está achando que é festa? Você está achando que as pessoas são, evangelho, que beleza, traz para a gente aí, não sei o quê. Não, meu irmão. O Espírito Santo está dizendo que você vai ser rejeitado, ridicularizado por muitos, pela maioria. Às vezes, uma ou outra pessoas vão receber a palavra. Às vezes nós iremos precisar anunciar para milhões, porque a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que muitos fecharam, tamparam o seu ouvido para não ouvir, taparam os seus olhos para não ver. Mas tem aqueles que desde a sua infância, que desde a sua meninice, que desde a sua criancice, estava orando para que você existisse e levasse a mensagem para eles, de salvação. Eu sou comprometido, eu estou saindo, mas não sei se eu volto. Eu vou pregar e vou anunciar, mas não sei como serei recebido. Eu só sei que o Espírito Santo está me dizendo, é como se o Espírito Santo dizendo, o não você já tem, procura o sim. Você vai falar de Jesus para muitos. Muitos não vão aceitar, mas procuro sim. Eu estou aqui porque eu não estou procurando, eu não estou me importando com não. Muitos me deram não, muitos falaram não para mim, muitos zombaram. Mas como eu tenho um comprometimento com o meu propósito, eu estou em busca do sim. Vocês são o sim que me deram. E aí eu sei que valeu a pena, porque frutificou.
E muitos sim ainda virão, porque é só o começo. O melhor de Deus está por vir. Cativo. Ele entende que você tem um propósito em Deus, com Deus, é você se tornar cativo. Paulo falou assim, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não sou dono das minhas ações, das minhas emoções, eu não sou dono mais, eu não posso decidir por mim mesmo agora. Tudo eu preciso avaliar se o meu dono, se o meu Senhor se agrada daquilo que eu faço. Eu estou na dependência dele. Porque se eu fizer do meu jeito, eu estou me rebelando contra o meu Senhor. E se eu sou rebelde contra o meu Senhor, eu não poderei continuar com ele. Como que você quer viver a vida eterna com Deus? Como que você quer passar a eternidade com ele, se você se rebela contra os princípios deles, as suas orientações e as suas missões? Como que você pensa? Você não entendeu o seu propósito. Você acha que você vai viver aqui para sempre. Você acha que você não tem que dar satisfação para ninguém. Você não entendeu o seu propósito. Você não entendeu a sua existência. O que está em jogo é a vida eterna. Isso aqui passa muito rápido. Passa muito, muito, muito rápido. E você precisa saber que ao passar, aonde você quer viver? Se você quer viver a eternidade com Deus, se você quer ser lançado no lago de fogo. Ele entendeu que ele era cativo. Ele se mostrou uma pessoa que se rende a Deus e que não precisa sobreviver. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu quero ter carro, eu quero ter bens, não sei o quê, mas se Deus achar que não é para me ter isso nesse momento, eu sei esperar meu tempo. Se Deus falar que não é para me ter isso, porque eu preciso priorizar pregar o evangelho em outro estado, em outro país, Deus é que dá a direção. Deus sabe todas as coisas. Sucesso não é você ter bens e riquezas como o mundo tem pregado aí. Sucesso é você realizar aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra no seu tempo. Paulo renunciou às riquezas, renunciou aos seus bens, renunciou às suas habilidades, sua empresa poderia ser rico, era um cara versátil, inteligente, poderia ser super rico, renomado, reconhecimento, e falou assim, tudo isso é esterco. Sabe o que é esterco, né? O que é importante é eu cumprir o meu propósito nessa terra. O que aconteceu? Ele mostrou uma pessoa cativa. Versículo 24. Mas eu não dou valor, olha que lindo. Eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho do Senhor Jesus me deu para fazer. A missão é essa, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Meu Deus, você está se importando com a sua vida? Jesus falou assim, aquele que buscar viver a sua própria vida está perdendo ela, mas aquele que renunciar a sua própria vida por causa de mim, esse conquistou a vida verdadeira. Olha que, eu não dou valor à minha vida. Paulo, você, rapaz, você sentou nos pés de Gamaliel, o homem mais sábio do seu tempo. Paulo, você tem profissão, você sabe fazer rede, você pode ser um grande empresário, você tem influência, você tem cidadania romana de nascença. Rapaz, você está perdendo a oportunidade. Isso tudo é lixo, isso é esterco. Eu não dou valor à minha própria vida. O importante é eu completar a minha missão e eu preciso pregar o evangelho. Primeiro é o evangelho. Primeiro é anunciar o evangelho. Os meus dons, os meus talentos são para servir a Deus. Não Deus para me servir. Tem pessoas que estão querendo que Deus sirva a ele. Aí vem para a igreja. Não, eu quero aqui. Eu quero sair daqui. Deus me dá uma bênção. Eu estou procurando um carro. Eu quero construir a minha casa. Tudo isso é importante. E vai acontecer, porque Deus recompensa aqueles que se aproximam dele e fazem a sua vontade.
Mas primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a justiça de Deus. E aí, todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Eu e Débora estávamos conversando. Quantas coisas que nós renunciamos. Quantas coisas que ela renunciou, muitas das vezes chorando. Você é doido, você é maluco, não sei o que e tal. Eu falei assim, Deus vai honrar. Ou eu consigo alcançar o objetivo, ou Deus vai me honrar naquilo que eu sempre gostei e que nunca deixei de pensar que um dia eu poderia usufruir. E Deus sempre honrou. Muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedíamos, imaginávamos ou pensávamos. E quando você prioriza o reino de Deus, você pode ter certeza que tudo aquilo que... Mas a sua vida não fica dando valor à sua vida. Não fica dando muito valor à sua vida. Dê valor ao seu propósito, à sua missão. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai usufruir de tudo aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, todas as suas capacidades que você tem. E o mais importante, tudo isso, que é o prêmio maior, é viver a eternidade com o Senhor e levar pessoas para viver a eternidade com Ele. E Ele vai falar, servo bom e fiel, entrai no descanso. E o melhor de Deus está por vir no nome de Jesus. Põe-se de pé, eu quero estar orando pela tua vida.